Shana Tov, feliz ano novo do Rosh Hashanah, cabeça do ano. E nós vamos agora para esse vídeo falando exatamente sobre essa virada do ano. Nós seguimos aqui, eu sigo o calendário judaico. Alguns gostam do calendário de Enoque, ok? Mas o Senhor, nosso Messias, Jesus, ele seguiu o calendário judaico. Amém? Então nós vamos manter a tradição do Messias. Bom, vamos embora para as considerações. Rosh Hashanah, ou Yom Teruah, que é a festa das trombetas, que na realidade esse seria o nome mais correto para a festa, festa das trombetas, na realidade é uma solenidade que é comemorada biblicamente no 7º mês, ok? O 7º mês, o mês após o mês de Elul. Por que houve essa mudança? Quando os judeus estavam em diáspora em Babilônia, eles então adotaram essa data desde a diáspora da Babilônia. A grande questão é que as comemorações das festas religiosas continuam valendo como está biblicamente. Aqui para agora o novo calendário judaico que eles adotaram então o Rosh Hashanah, que é Yom Teruah, como a cabeça do ano, colocaram ali como a cabeça do ano, ok? Porém, eles continuam respeitando o mês de Abib, que é o mês que se comemora a Páscoa, como sendo o primeiro do mês, como sendo o primeiro ano, primeiro biblicamente, vamos dizer assim, eles respeitam isso, que biblicamente seria o primeiro dia do ano, mas no calendário judaico não é, ok? É só para considerações aqui. É verdade. Sobre a questão do Rosh Hashanah, meus queridos, ou do Yom Teruah, é um apontamento profético deles que eu quero tratar aqui agora. Qual é o apontamento profético dele? Fala da volta do Messias, para nós, os cristãos, o retorno do Messias. Já para os judeus, eles estão aguardando o quê? A vinda do Messias. E nós, o retorno. O fato é que isso aconteceu, Deus queria se manifestar ao povo. Então, eu quero voltar um ponto aqui. Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 20. Quando o nosso Criador, eterno, Senhor, o Abba, entrega então, ele fala os 10 mandamentos. Só depois no capítulo 24 e 25 de Êxodo, que ele escreve nas tábuas e entrega a Moisés. Mas o capítulo 20 de Êxodo, ele fala os 10 mandamentos. Ele fala ao povo. E se você for pegar lá atrás, o Senhor, nosso Deus, queria se manifestar ao povo. E ele, no capítulo 19, deixa bem claro que ele chamou uma nação santa, um povo para sacerdócio real, uma nação escolhida. Está lá em Êxodo 19. E esses mesmos versos são repetidos lá na frente, ok? Através do apóstolo Paulo. Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse sempre foi a vontade do Senhor e isso ele cumpriu no Messias. Agora olha que interessante. Nesse tempo, em Êxodo 19 e capítulo 20, o Senhor queria se revelar à nação. E quando ele vai se revelar, durante 2 dias, ele pede para o povo se santificar, que ao 3º dia ele se revelaria. E é interessante que o Yom Teruah é comemorado, são 2 dias e são 3 noites, que na realidade a noite de sexta, a noite de sábado e a noite de domingo, que é onde encerra. São 3 noites para que eles não venham a perder a lua nova. Assim foi a tradição, para que eles pudessem ver então a lua, se o céu tivesse nublado, se tivesse algum problema num dia, no outro eles conseguiriam ver. Então, e esse dia de Yom Teruah é conhecido também como o dia e a hora que ninguém sabe, porque pode cair em um dos 3 dias. E o Senhor Jesus, já sabendo disso, ele fala então que retornaria no dia e hora que ninguém saberia. Esse seria o dia, ou seja, nenhum dos dias que essa festa Yom Teruah seria comemorada. Então, em um desses dias, dessas comemorações ao longo dos anos que virão, o nosso Senhor vai voltar. Pode ter certeza. Assim como ele morreu na Páscoa, assim como ele foi enterrado no primeiro dia de pães asmos, e assim como ele ressuscita no Sabá,
ok? Ressuscita no sabá das primícias. E depois, né, dos 50 dias completos, o espírito de Ruach Kadosh desce sobre os discípulos em Pentecostes. Então, se ele cumpriu, entende, todas as profecias nessas 4 festas, você acha que as outras 3 festas que estão para acontecer não aconteceria exatamente nos dias? É óbvio que sim. E ele deixou essa dica para nós. Então, o que se faz, então, né? O que nós deveremos, então, fazer nesse dia que é hoje, à noite, né? Dia 18 de 2020, de setembro, que é o dia que caiu. Nós entramos com o coração quebrantado e contrito na presença do Senhor, com clamor, como diz Salmo 81, ok? Salmo 81 é um salmo próprio para o Rosh Hashanah, ou, em outras palavras, para o Yom Teruah. O Salmo 81 fala bem sobre isso, né? Para que nós possamos refletir, né? Tocar a trombeta, para lembrar, fazer memorial, é isso que está escrito lá, memorial, que o nosso Senhor retornará com um alarido, com sonido e som de trombeta, assim como foi em Êxodo 19, ok? E capítulo 20 e 19 de Êxodo, quando ele desceu, alarido e som de trombeta, e o som só ia aumentando, fogo e fumaça saindo do Monte Sinai, né? E o monte estremecia, e assim, né, todos os israelitas ali ficaram estremecidos de temor e falaram: não, Moisés, fala você com o Criador, fala você com o Eterno, nós vamos ouvir de você. Não é essa a vontade do Criador, era ter comunhão com toda a nação, não com um único homem. E essa vontade e esse desejo vai se concretizar então no retorno do Messias, que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 1 Coríntios capítulo 15, né? Que ao ressoar da última trombeta, com alarido, com som de trombeta, no dia do Senhor ele virá, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem, né, vivos serão o quê? Transformados com seu corpo em glória. Então o Yom Teruah aponta exatamente para o retorno do Messias, para começar o cumprimento do estabelecimento do reino eterno dele, entende? Por isso o toque do shofar, ou toque da trombeta, porque nós estamos então fazendo memorial que ele irá voltar, ele retornará para estabelecer definitivamente o reino eterno. E o interessante que eu quero finalizar essa fala minha, né, dessa virada do ano, para que você, a partir de hoje, nos próximos 10 dias, até o dia de Yom Kippur, que é o dia do veredito, que onde o Senhor hoje abre os livros, né? O livro da vida, o livro da morte, e ele abre os livros, e agora, nesses 10 dias, até o dia de Yom Kippur, onde ele dá o veredito, você, de acordo com o desejo do seu coração, com o desejo de servir ao Criador, com o desejo de servir a Deus, vai definir, ok? Na presença dele, como vai ser o seu próximo ano. Então é tempo de arrependimento, é tempo de clamor, é tempo de clamar a plenos pulmões, é tempo de tocar a trombeta fazendo memorial que ele vai voltar para executar o juízo, entende? Ele vai vir executar o juízo, e esse período de tempo é um tempo, né, que eles chamam de 10 dias terríveis, e eu quero chamar de 10 dias de meditação, de acalmar a alma, de tranquilizar a alma, saber que o Senhor é fiel e justo e ele cumprirá toda a sua promessa, ok? Então, voltando aqui, finalizando, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante, fala que todo aquele que, né, tem o seu encargo em edificar algo para o Senhor, para o Criador, todo aquele que tem encargo de edificar algo para o Senhor, veja bem como edifica, tá? Uns vão edificar madeira, palha e feno, outros ouro, prata e pedra preciosa. Mas o alicerce é o Messias, ele é a base, ele é o alicerce. Por que eu estou dizendo isso? Porque como foi lá em Êxodo, Monte Fumegô, como foi, né, estabelecido em Levíticos capítulo 23, versículo 23, que o sacrifício seria um holocausto completamente queimado, tanto para o Yom Teruah, quanto para Yom Kippur, tanto para também o Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Os 3 seriam apresentados ofertas completamente queimadas.
Em 1 Coríntios 3 diz que toda a nossa obra vai passar pelo fogo, e nós vamos passar pelo fogo, porque essa era a vontade do Senhor. O povo iria subir a montanha para falar, não era só Moisés, ele ia entrar, né, no monte fumegante, no monte de fogo, para falar com o Criador. Assim era a vontade do Senhor. Mas isso vai acontecer novamente com o evento do retorno do Messias, né? Isso vai acontecer novamente. E essa festa é exatamente para lembrar disso, que nós seremos esse povo, né, que vai subir de novo o Monte Santo do Senhor. Mas nós vamos passar pelo fogo. Todos vão passar pelo fogo. Uns, as obras vão prevalecer, porque são obras nobres, feitas no Senhor. Outros, as obras vão se queimar, porque são obras humanas, feitas sem auxílio do Criador, do nosso Senhor. Amém? Então que seja um dia para você avaliar o ano que se passou, para você se arrepender e para você ter em mente que é tempo de arrependimento, é tempo de clamor, é tempo de busca, não é tempo mais de brincar, tá? Vamos parar de brincar, de servir a Deus, e vamos servir a Deus de fato, de verdade, deixar que a vontade dele guie a nossa vida nesse ano que se segue, e novamente as nossas obras sejam revistas e aprovadas pelo Senhor no livro da vida. Amém, meus queridos? Shalom, Shana Tov, um feliz ano novo.